Então eu gostaria muito de gravar stories, de aparecer nas redes sociais, mas eu não consigo, eu tenho uma trava e eu não gostaria de ir além na minha vida, porém isso tá meio complicado. E aí é difícil, entende? Eu sonho toda noite, eu sonho com o Instagram, eu sonho com meus seguidores. Eu gostaria de ter hater. Então eu tenho uma confissão pra fazer. Eu sou um hater das redes sociais. O meu hobby é ficar lá entrando nos comentários, falando mal dos outros, julgando o que as pessoas estão postando. Eu adoro chamar os outros de blogueirinho e de blogueirinha. Esse sou eu. Psicólogo, psicóloga, como você pode construir a sua autoridade digital com ética, com credibilidade, sem expor os seus pacientes, sem ferir qualquer ordem, qualquer conselho, qualquer coisa que possa trazer um prejuízo para a sua vida. Fica nesse vídeo porque eu sou o Pedro Cortella, eu sou estrategista e ensinante digital e esse aqui é um canal que existe justamente para te ajudar a construir a sua relevância dentro das redes sociais. Então você já pode inclusive deixar o seu like, seguir esse canal, porque o que eu vou falar aqui vale muito para você que se preocupou em entender as camadas da nossa mente, que se preocupa realmente com o bem-estar dos seus pacientes, com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar das relações. Olha só, já passou o tempo de você considerar rede social, criação de autoridade digital, sendo psicólogo, como um tabu, né? Isso não é algo a ser visto com ressalvas. Assim como outros profissionais liberais, os psicólogos também podem e devem promover os seus serviços, tomando sempre o cuidado de respeitar a sua ética profissional, claro. Mas quem não fizer um esforço para ser visto, certamente vai ver o seu consultório, a sua sala, a sua agenda vazia, com menos pacientes do que poderiam. Por outro lado, não é só uma questão de aparecer. Quando a gente fala de rede social, mais importante do que se mostrar para um grande público é se fazer notar pelas pessoas certas. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo para você. Então fica até o final para você aprender todas as técnicas e divulgar o seu trabalho da forma correta como psicólogo, como psicóloga. Vamos começar falando do seu papel social. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala do mundo, quando a gente fala de 2023, nós vivemos uma verdadeira epidemia. Você sabe a importância da sua função. As pessoas estão cada vez mais deprimidas, as pessoas estão cada vez mais fechadas, as pessoas estão cada vez mais solitárias, as pessoas estão com cada vez mais burnout, com cada vez mais ansiedade. E no Brasil, essas doenças ainda são alvo de um forte estigma. As pessoas precisam despertar para fazer um tratamento sobre isso, né? Muita gente tem vergonha de procurar um psicólogo, muita gente não reconhece que tem um problema. Aí tá o foco principal da sua comunicação básica, topo de funil. Tem vídeos aqui em que eu falo sobre funil, vai lá procurar. Mas topo de funil, você precisa conscientizar os seus pacientes que ele tem um problema. Então, presta atenção nessas orientações para fazer tudo acontecer de verdade. Primeiro passo, seja bastante didático para explicar. Em muitos casos, ansiedade e depressão não são a mesma doença, você sabe disso. Traumas do passado, problemas de relacionamento, psicopatias e sociopatias são doenças psíquicas que demandam diferentes abordagens. Então, para a construção da sua autoridade digital sendo psicólogo, é necessário que você crie conteúdo que dialogue com os diferentes perfis de pacientes em potencial. É muito comum a gente ver nas redes sociais de outros psicólogos, alguns que também são influencers. Então você pode aproveitar essa oportunidade para criar um público a partir daquilo que você fala, como você passa a sua mensagem, mas é importante que você delimite esse público, ache a sua persona ideal, aquela que vai se conectar com a sua voz e, eventualmente, com a sua especialidade. São vários os caminhos. É claro que o público leigo ele não tem clareza do que ele tem ou quais são as diferenças. Tem muita gente que não sabe nem a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. É seu papel explicar isso. E aí você vai filtrando. Na forma como você comunica, se você for para o YouTube e, por exemplo, criar conteúdos mais longos, você vai trazendo essas pessoas para uma consciência maior dos diversos problemas que elas podem ter. Então, eu vou te falar, a audiência não vai faltar. Lembra que eu falei aqui? Milhares de brasileiros estão sofrendo com problemas mentais ou tem algum amigo e familiar em apuros. Então, ao você publicar vídeos, publicar textos, publicar conteúdos, carrosséis, stories que levem as pessoas às respostas, você vai criar uma comunidade que tem uma sensação de gratidão. E não importa se você atinge 10, se você atinge 5,
se você atingir uma pessoa, você sabe que o seu trabalho é importante. Então, assim, não se deixe abalar pelos resultados pequenos que você vai ter no começo. É assim, o jogo só é ganho no longo prazo. Segundo passo, eu acho que para você psicólogo, para você psicóloga, o vídeo tem que ser algo muito fácil de você fazer. Você tem que aprender a se comunicar com a câmera. Isso vale para todo mundo, tá? Em algum momento a gente vai ter essa habilidade resolvida na humanidade. Lembra, antigamente, se você for mais velho, você vai se lembrar que as pessoas faziam aula de datilografia. Isso era uma habilidade importante ali nos anos 70, nos anos 80, né? As pessoas tinham um diploma de curso de datilografia. Nos anos 90, com a popularização do computador, isso não precisa mais, todo mundo sabe digitar. Eu acho que falar para uma câmera, se comunicar em vídeo, é uma habilidade parecida com a datilografia. Todo mundo vai absorver isso no nosso dia a dia. Não é algo que você vai ter que aprender. Hoje a gente ainda precisa aprender. E você psicólogo, você psicóloga, você tem que aprender isso rápido. Com tanta gente consumindo vídeo para falar sobre desenvolvimento pessoal, papo de coach, você que tem uma formação acadêmica sólida para falar com propriedade sobre isso, você precisa estar lado a lado com esses conteúdos. Você precisa investir em vídeos, você precisa investir no seu YouTube para promover os seus serviços. E claro, o YouTube é o Google, então vale muito a pena você investir em mídia paga. Mas, claro, é proibido você investir em propaganda, mas não é proibido você investir em vídeos de conhecimento. Os principais vídeos em canais que são acadêmicos, por exemplo, da Casa do Saber, que eu já tive o prazer de trabalhar, são psicólogos falando. Psicólogos. São vídeos que vão muito bem, né, nas redes sociais. As pessoas se interessam por esses assuntos. Então, assim, se você vai promover um conteúdo, promova um conteúdo educativo. Se você vai investir em mídia paga, invista num conteúdo educativo para as pessoas te conhecerem. E não num conteúdo que seja um anúncio do seu consultório. Ei, você que tem um problema de depressão, por favor, venha se atender aqui comigo no meu consultório na esquina da rua João 123 com a Padre Manuel. Desconto para quem tem burnout, hein? Não é isso. Você não vai fazer isso, né? E aí, claro, Instagram, LinkedIn. Você já pensou em usar o LinkedIn? Psicólogos são raros lá no LinkedIn. Mas qual que é o principal problema que as pessoas têm hoje? Burnout, é o mercado de trabalho. Então, assim, esses conteúdos estão indo muito bem nessa rede. Você tem que escrever artigos no LinkedIn. Você tem que mostrar para o mundo e trazer as soluções onde o mercado conversa. E o LinkedIn é super importante no mercado corporativo. De novo, os coaches, o pessoal do desenvolvimento pessoal, está ocupando esse espaço até demais. O pessoal da motivação. E, eventualmente, eu sei que você tem no seu conteúdo uma base mais sólida para orientar as pessoas e se conectar com elas da forma certa. Nisso, é importante que você crie conexões. Quando você for criar um conteúdo, pensa nas dores da sua audiência. Quais são os problemas que elas têm? Existem formas e formas de fazer isso. Você pode ser um pouco mais agressivo, tocando realmente na ferida, ou você pode ser alguém que tem uma forma mais leve de falar, uma abordagem mais leve. O agressivo, geralmente, nas redes sociais, funciona mais, né? O conteúdo que chama a atenção, ele não é morno. Então você precisa criar conexão com algo que bate dentro da sua audiência, com algo que bate dentro do seu paciente. Nada mais adequado do que você usar as suas redes sociais para criar essa conexão e mostrar na prática como você pode exercer a empatia. Então, se num primeiro momento você taca o sal na ferida, no segundo momento, ali no meio do conteúdo, você traz a solução. Então, usa a conexão, usa a sua história pessoal, usa um caso sem citar o paciente nominalmente, mas usa um exemplo que aconteceu no seu consultório. As pessoas se conectam com histórias. E lembre-se, redes sociais foram criadas para ligar gente com gente, pessoa com pessoa. Você é uma pessoa. Conta a sua história de vida. Por que você foi fazer psicologia? Por que você virou psicólogo? Qual foi esse chamado que você teve na sua vida? Conta de onde você veio, isso vai gerar conexão. Eu sei que, tradicionalmente, o psicólogo deve ficar um pouco mais reservado com a sua vida pessoal, mas existem formas e formas. Você é o principal editor da sua rede social. Ninguém compartilha o que não quer. E aí você vai criando a sua base de clientes, certo? Se você já tem uma base de clientes, eu acho importante que você use outra estratégia de marketing digital, que é bastante importante ainda dentro da construção da sua autoridade digital, que é um e-mail marketing, né? Uma ferramenta de e-mails. A gente sabe que a continuidade da terapia é um desafio para os psicólogos. É um desafio, a pessoa eventualmente vai ficar um pouco tempo e depois ela vai embora.
Então, se você tem um relacionamento com os seus pacientes, por e-mail ou por meio de uma newsletter que seja, você tem como usar esse canal para frear a evasão deles. Uma das vantagens é que, diferente das redes sociais, as mensagens de e-mail elas não são descartadas tão facilmente. Então você pode ter uma régua lá em que você mande e-mails mensais ou quinzenais a partir da primeira consulta com orientações. Você pode usar o e-mail principalmente para lembrar das consultas, mandar conteúdos educativos e até divertidos, desde que tenham relação com o tratamento e o contexto do paciente. Dentro das ferramentas de e-mail marketing, você pode segmentar, aí você pode guardar um log, por exemplo, de cada comunicação trocada com cada paciente. É muito importante que você pesquise isso, tá? Vai lá no Google e coloca e-mail marketing, vai vir um monte de coisa e eventualmente é algo que você não está explorando ainda com a sua base de pacientes. E por último, fique atento à legislação. A gente vive num mundo de leis aqui no Brasil. Então, assim como os médicos e advogados, que precisam seguir códigos de conduta para divulgar os seus serviços, os psicólogos também precisam respeitar regras específicas para a profissão. A principal referência nesse sentido é a Nota Técnica CFP 1/2022. Que trata da publicidade para psicólogos em redes sociais. Eu recomendo que você leia essa nota técnica pelo menos uma vez, para você saber exatamente o que é certo, o que é errado, qual que é a linha. É uma linha tênue na maioria das vezes, mas você pode caminhar bem em cima dela ali, com a sua ética, com a sua credibilidade, com a sua história intacta, tá? Então, depois desse vídeo, você já tem aí pelo menos os primeiros passos para começar ações no mundo digital de forma correta, para colaborar com a sua autoridade digital. Então você pode continuar por aqui, nesse canal, para aprender mais. Eu não falo só conteúdos específicos para as diversas profissões. Aqui você tem outras formas de pensar estratégias dentro do marketing, a gente desfaz alguns mitos, a gente constrói conhecimento a partir de outros caminhos que você talvez não esteja olhando dentro das redes sociais. Então, se você tem alguma dúvida, eu vou continuar aqui com todo prazer. Deixa aqui nos comentários. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, tem aqui também o meu site, a minha comunidade, o Saber Ampliado. Tudo isso com o intuito de transformar o mundo digital em algo melhor. A gente já tem muita gente falando bobagem por aqui e eu quero que você, que tem autoridade real, que estudou bastante na sua vida para construir o seu escritório, a sua base de pacientes, a sua rede de conexões, que você venha para o digital, psicólogo, psicóloga, e faça o trabalho certo aqui. E ocupe o espaço de quem está falando bobagem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha lá no seu grupo de faculdade, no seu grupo de psicólogos, no seu prédio cheio de psicólogos, na sua pós-graduação, na sua academia, sei lá. Compartilha onde você quiser, que o bom conhecimento a gente tem que fazer chegar aos 4 cantos do mundo. Valeu, até mais, até a próxima.